aproveitar esse gancho que você deixou, em relação a estar juntos para crescer mais rápido. Uma frase que eu falei hoje de manhã pro Diego, e é uma frase que eu falo há muitos anos, né, amor? Juntos, em dois é mais fácil. E eu falo isso pra ele me ajudar a arrumar a cama. Mas tudo bem. Eu trago isso pra nossa... pra vida, né? Isso não é sobre arrumar a cama. Não, é sobre arrumar a cama. Eu trago isso de verdade pra nossa vida. Porque eu entendo hoje que esse é o propósito de Deus pra vida do homem e da mulher como um casal. Como uma família, né? Como um só em Deus. Quando a gente se une, nós somos iguais? Não. Nem é saudável que sejamos, né? As nossas diferenças nos impulsionam a sermos melhores. E nós somos complementares, o que é maravilhoso. Então a gente consegue ver isso dentro desses últimos anos. O nosso processo de crescimento se deu em partes pelas nossas diferenças, que, né, nos mostraram o quanto nós somos complementares ao que Deus quer que a gente desenvolva. Então, hoje, quem olha essa estrutura toda, que traz, né, um sentimento bom, uma sensação legal, olha pra gente, às vezes, como um casal que está unido, que está caminhando juntos e está crescendo, né, em termos de prosperidade, em todos os aspectos, talvez não saiba tudo que a gente viveu até aqui, e nem tudo foram flores, né? É muito importante nesse processo pós-pandemia que Deus me colocou ao lado do Diego na clínica. Quem não me conhece, eu vim da formação de Direito. Na época eu estava estudando para ser juíza. E eu olhava para tudo aquilo e falava, o que eu vou fazer na clínica odontológica? Isso é bem importante, tá? As pessoas acham que eu sou dentista, eu não sou dentista. Eu gosto de deixar claro. E aí eu olhava, o que eu vou fazer? Eu não sei nada, o que eu vou fazer aqui? O que eu posso somar, acrescentar, né? Não sei, mas dentro desse cenário ali da pandemia foi bem interessante porque o Diego já estava entendendo que ele tinha uma empresa e ele não era apenas um dentista. Então, com essa visão de empresa, ele começou a ter que desenvolver uma mentalidade de empresário que nós não tínhamos até então. Né? E aí eu olhei para tudo aquilo, a gente fechado na pandemia, todo mundo obrigatoriamente teve que ficar pelo menos seus 15 dias dentro de casa, trancado, e a gente começou a buscar o que fazer fora do que as pessoas estão fazendo. A gente nunca pensou em coisas ruins, a gente nunca pensou em parar, em desistir, a gente pensava o que a gente tem que fazer para continuar, para dar certo, porque além dos pequenos gêmeos, o Diego já tinha ali uma estrutura com 2 funcionários e mais 3 ou 4 pessoas, dependendo daquilo ali, além da nossa própria família, né, para acontecer. Então a gente começou a buscar diferenciais. Eu lembro muito que a gente estava com uma mentalidade de diferenciação. E eu pensei, bom, isso daí eu posso ajudar. Acho que nessa área eu consigo desenvolver alguma coisa. Sou uma pessoa muito criativa, quem me conhece. Sim, até sabe. Você falando isso, eu me lembrei de uma frase que eu comentei há pouco com o Dr. Diego, que no topo não existe concorrência, existe colaboração. E vocês entenderam isso, por isso que estão onde estão hoje, como referência, né? É verdade. E a gente entende, a gente traz isso aí que você falou de colaboração, não só para nós como casal, né? A gente traz isso para a empresa, para os funcionários. Você está aqui, né? Talvez você possa falar depois aí o teu ponto de vista do que você vive como colaboradora, né? Mas, olhando para esse cenário, eu falei, bom, nesse aspecto eu consigo contribuir, porque, como o Diego falou, eu sou uma pessoa detalhista. Eu olho os detalhes e isso aí é algo muito bom, mas também pode se tornar um problema se não é desenvolvido com maturidade, com profissionalismo. E de fato foi um problema por um tempo, porque eu não sabia gerenciar, eu não sabia liderar. E aí nós buscamos cursos, mentorias, muito conhecimento para que eu pudesse me desenvolver também. O Diego também, né? Nós fizemos inclusive os mesmos cursos, né? Nesses últimos anos, fora os técnicos, profissionais, mas de desenvolvimento pessoal e profissional numa mentalidade empresarial. E isso fez toda a diferença.
primeiro para nós como pessoas, né? A gente conseguiu amadurecer emocionalmente, amadurecer profissionalmente, entendendo até mesmo com recursos técnicos, né? Com estratégias, com materiais didáticos, sabendo os próximos passos para a gente dar com segurança. E aí, tudo isso que você está vendo de estrutura aconteceu depois. E eu vou contar um segredo aqui pra você. Muito embora hoje a gente olhe pra trás e a gente veja tudo que a gente construiu juntos, porque foi a partir do momento em que eu comecei a dar os pitacos, como diz o Diego, a colocar o dedo a mão, literalmente, muitas vezes dando uma visão que ele não tinha e naquele momento ele nem aceitava. Ele começava a refletir e começava a enxergar aquilo que eu já tinha mostrado para ele. Então toda essa estrutura aí começou a acontecer depois dessas visões, desses direcionamentos. E aí vem toda a força masculina para colocar em ação e fazer as coisas acontecerem. Mas tem um segredo por trás disso tudo, que é o seguinte: hoje eu consigo olhar tudo isso e ver o quanto a gente consegue contribuir e se complementar para que isso tudo acontecesse. Mas há bem pouco tempo atrás, eu vou dizer mais ou menos um ano e alguma coisa, eu não conseguia ver a minha contribuição para que tudo isso acontecesse. Isso eu acho bem interessante falar, e eu gosto muito de trazer e ser bem vulnerável nesse sentido, porque às vezes eu vejo as pessoas olhando para mim como uma referência, como algo muito distante, algo que é impossível enxergar lá. Mas eu também era essa pessoa que via as outras pessoas e pensava a mesma coisa. Falava, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, enfim, não consigo fazer alguma coisa. E aí, quando eu olho para trás e eu vejo tudo isso que a gente construiu juntos, eu fico grata, né, muito feliz por entender que eu tive contribuição, que eu também participei. Deus é tão generoso e nos deu isso como presente, né? Até então, inclusive ele nos deu a oportunidade de perder tudo. Para que a gente pudesse construir tudo, né? Através dele, através do que eram os planos dele para nossa vida. E é isso, eu acho que a estrutura que a gente tem hoje é devido muito ao que a gente aprendeu nesse longo de jornada, né?